Uma mulher enfrenta as consequências de um erro que abalou seu casamento de 14 anos. Dominada pela culpa e arrependimento, ela tenta desesperadamente reconquistar a confiança do marido enquanto reflete sobre suas motivações e o impacto de suas ações. Entre momentos de esperança e desespero, a história explora as complexidades do amor, do perdão e das escolhas que podem mudar tudo. Enquanto isso, em outro relato, traição, vingança e poder, um homem descobre a infidelidade da esposa após 9 anos. Ele se vinga usando segredos contra ela. Anos depois, ela volta, arrependida. Ele a aceita, mas impõe controle total. Aparece uma família feliz, mas esconde uma realidade de poder e submissão. Eu traí meu marido de 14 anos e o perdi para sempre. Meu marido e eu estamos juntos há 16 anos e casados há 14. Temos 2 filhas de 13 e 12 anos. Cerca de 3 meses atrás, eu traí com meu colega de trabalho uma vez e imediatamente me arrependi. Para ser honesta, ainda não descobri o verdadeiro motivo da minha traição. Superficialmente, o motivo seria que meu marido estava muito ocupado com o trabalho por alguns meses e eu me senti negligenciada e desvalorizada às vezes. Sei que esse não é o verdadeiro motivo, então estou tentando descobrir o que é por meio de aconselhamento individual. Eu só o traí uma vez e imediatamente contei a ele no dia seguinte porque não conseguia reprimir minha culpa e vergonha. Ele ficou chocado no começo, mas depois começou a me chamar dos nomes mais horríveis. Eu merecia muito mais do que isso. Eu nem sei como chegou ao ponto de eu dormir com meu colega de trabalho. Tudo começou com um flerte inocente antes que eu percebesse cometi o pior erro da minha vida ao dormir com ele. Cortei todo o contato com meu colega de trabalho e dei meu telefone para meu marido. Queria tranquilizá-lo de que estava disposta a fazer isso funcionar nos termos dele, quaisquer que fossem, desde que ele me desse outra chance. Embora em meu coração eu soubesse que queria outra chance de provar a mim mesma, disse a ele que entenderia se ele seguisse com o divórcio. De qualquer forma, eu disse ao meu marido que faria qualquer coisa para reconquistar sua confiança e expressei minha tristeza e arrependimento por tê-lo magoado tanto. Meu marido sempre foi o tipo de cara que dá a uma pessoa apenas uma chance. Mesmo em suas amizades, se a confiança tivesse sido quebrada, ele não daria outra chance a outra pessoa. Ele disse que queria o divórcio, mas então toda a coisa da quarentena aconteceu e ele ficou em casa por cerca de 2 meses e não prosseguiu com o divórcio. No primeiro mês, ele me tratou muito friamente e a única vez que conversamos foi quando tinha a ver com nossas filhas. Eu dormia no sofá e tentava dar a ele o máximo de espaço que ele precisava e só lembrava de vez em quando que se ele quisesse resolver as coisas, eu estaria mais do que disposta e seria completamente dedicada ao processo de ele resolver as coisas. Ele até disse algumas coisas maldosas durante aquele mês e se distanciou completamente de mim. Durante o segundo mês, houve uma mudança quando ele começou a falar comigo novamente. Nós conversamos sobre coisas diárias e até assistimos a filmes juntos com as meninas como uma família. Eu senti que ele queria tentar se reconciliar e eu estava tão feliz. Eu estava emocionada que poderia haver uma chance de salvar minha família e nos salvar. Eventualmente, nos próximos dias, eu pude sentir que estávamos nos tornando amigos novamente. Ele até me convidou para dormir na cama novamente. Estava realmente dando certo e eu o lembrei de que ele poderia falar sobre o que quisesse comigo. Algumas semanas se passaram e estávamos nos dando ainda melhor. Estávamos passando tempo como uma família novamente, nos tornamos mais próximos um do outro também. Eu me sentia muito bem com a maneira como as coisas estavam indo, mas eu queria ter sugerido terapia de casal. Eu só não queria pressioná-lo e fazê-lo pensar que eu queria varrer essa situação para debaixo do tapete ou que eu estava tentando influenciá-lo a não se divorciar de mim. Uma noite, estávamos bebendo um pouco apenas conversando em nosso quarto e eu senti uma conexão genuína se reconstruindo. Parecia que estávamos nos apaixonando um pelo outro novamente e isso me deixou tão feliz. Esta é a parte da qual me arrependo agora. Decidi dar um passo para cima dele e montei nele enquanto ríamos de uma piada. Olhamos um para o outro nos olhos e então, naturalmente, comecei a ficar com ele. Honestamente, parecia que tínhamos 20 anos de novo. Ele me beijou de volta também, mas depois de um tempo ele começou a chorar. Ele me disse para parar e disse que não conseguia. Eu me senti tão mal porque senti que ele queria, mas não queria ao mesmo tempo. Partiu meu coração ver diretamente o quanto minha decisão estúpida o machucou. Eu disse a ele que sentia muito e fomos dormir. A razão pela qual digo que me arrependo de ter feito isso é porque sinto que esse momento o afastou para sempre. 2 dias depois, ele me informou que queria se divorciar. Ele disse que simplesmente não acha que conseguiria fazer funcionar, mesmo depois de tentar nos últimos 2 meses. Eu queria brigar com ele sobre isso, mas apenas disse que entendia. Nós já tínhamos decidido antes que se um divórcio acontecesse, seria em termos justos. Claro que nós dois teríamos advogados, mas concordamos em muitas coisas juntos. Ele queria fazer uma viagem de 2 semanas, mas voltaria para pegar as meninas depois da viagem. Nós dois concordamos mutuamente que dividimos o tempo com as meninas depois da viagem. Elas passariam metade
metade da semana com ele e a outra metade comigo. Eu até o ajudei a arrumar suas coisas e quando terminamos eu apenas chorei e nos abraçamos. Depois de sua viagem de 2 semanas, ele voltou e foi bom vê-lo novamente, mas eu sabia que não era a mesma coisa. Ele apenas sorriu e conversamos um pouco antes de ele levar as meninas. Nós dois somos realmente bons pais e queremos o melhor para nossos filhos. Hoje recebi os papéis do divórcio. Dói muito saber que perdi meu melhor amigo porque fui idiota. Às vezes eu rolo para o lado dele da cama de manhã e odeio não sentir mais seu corpo ali. Sinto falta do seu cheiro, do seu sorriso, da sua voz. Sinto falta dele enchendo a sala inteira com sua risada alta e adorável. Sinto muita falta dele. O que mais me machuca em tudo isso é saber o quanto machuquei a pessoa que mais amo. Eu queria poder voltar no tempo e desfazer o que fiz, mas não posso. Então agora estou aqui escrevendo sobre isso no Reddit enquanto choro quando não há nada que eu possa fazer sobre isso. Eu queria poder deixá-lo ver por si mesmo o que eu realmente sinto em meu coração sobre o quanto estou arrependida e sobre como eu seria a esposa mais devotada de todas se ele apenas me desse outra chance, para deixá-lo saber o quanto eu o amo e que eu literalmente faria qualquer coisa por ele. Eu estraguei a coisa mais perfeita que já aconteceu comigo. Eu queria poder tê-lo de volta, mas sei que o perdi para sempre. Fui traída há cerca de 1 ano e é facilmente o pior sentimento que já senti porque eu a amo muito e foi a traição definitiva. É uma enorme combinação de raiva e tristeza. É o pior porque a pessoa em quem você deveria confiar e contar mais te ferrou. Você pode dizer que se sente péssima o quanto quiser, mas esse ato de traição diz muito sobre a pessoa também. Ações sempre falarão mais alto que palavras. Não estou dizendo que você é uma pessoa má, mas o nível de raiva e traição que seu marido sente levará muito tempo para desaparecer. Ele pode nunca mais ser o mesmo com você, mas é por isso que ser infiel é a pior coisa terrível a se fazer com um cônjuge. Eu também me sinto mal pelos seus filhos porque eles pagarão um preço por algo que a mãe deles fez. Eu me sinto mal pelo seu marido porque sei o quão horrível ele deve estar se sentindo. Ainda estou me recuperando de ter sido enganada pela minha amada. É uma cicatriz permanente e o que você fez foi tudo sobre você e mais ninguém. Não acho que haja algo fundamentalmente errado com você porque fez isso. O que direi é que você tem que trabalhar em suas habilidades de comunicação e tomada de decisão. Sentir-se negligenciada pode ter colocado muitas pessoas em um espaço mental estranho, onde pensam em ir para o que parecem ser pastos mais verdes, e se não forem boas comunicadoras e não conseguirem expressar esse sentimento ao seu parceiro, ficam tão desesperadas por se sentirem desejadas que acabam cometendo um erro que pode mudar muito sua vida. Lamento que você esteja nessa posição e espero que vocês tenham uma chance de se reconciliarem. Se isso acontecer, certifique-se de expressar suas necessidades ao seu marido antes de chegar a esse ponto novamente. Desejo-lhe o melhor. Minha esposa me traiu. Nós nos divorciamos. Agora, eu basicamente sou o dono dela. Tudo isso começou há quase 9 anos. Um dos meus amigos me contou que ele e a esposa viram entrando em um hotel com outro homem. A esposa tentou convencê-lo a não dizer nada, porque não era da conta deles e ficou brava quando ele me contou, mas ele disse que não podia continuar sendo meu amigo mantendo algo assim em segredo. Fiz meus movimentos. Contratei alguém para segui-la e consegui todas as evidências de que precisava. Ela estava me traindo. Eu tinha todas as evidências de que precisava, até mesmo suas redes sociais, tudo. Só depois de ter tudo a meu favor, eu a confrontei. Eu disse a ela que sabia de tudo. Ela negou, é claro. Eu mostrei a ela capturas de seus chats e textos. Ela continuou dizendo que não eram dela. Eu mostrei a ela muitas coisas, e ela negou tudo a ponto de ser ridículo. Tudo isso enquanto ela alegava que eu era um marido horrível por pensar que ela faria isso e não confiar nela. Eu mostrei a ela fotos dela entrando e saindo de um hotel, e beijando aquele homem, e ela começou a chorar. Ela começou a dizer todas as besteiras clássicas que um trapaceiro diria quando é pego. Não é assim, não é minha culpa, você não entende, foi sua culpa, eu estava sozinha, eu nunca o amei, você nunca está em casa. Eu disse a ela para parar. Eu não queria ouvi-la. Ela era uma mentirosa, uma trapaceira, e eu não confiava nela. Eu disse a ela que a queria fora da minha casa. Eu já tinha falado com um advogado e que estávamos nos divorciando. Então, suas lágrimas e súplicas desapareceram e ela começou a ficar brava, dizendo que eu não tinha o direito de fazer isso, perguntando por que eu não estava lutando para tê-la de volta, e ela não aceitaria, e me ameaçou de levar meus filhos e a casa se eu quisesse o divórcio. Os tribunais estão sempre do lado das mulheres, ela disse. Eu disse a ela que era melhor ela começar a procurar outro lugar. Os dias seguintes foram difíceis. Ela estava enojada por ter sido pega, e brava porque eu não estava tentando salvar nosso casamento. Eu, do outro lado, dizia a ela diariamente que ela deveria ir embora, e nosso casamento tinha acabado. Isso só piorou seu comportamento. Mas o dia em que perdi completamente
novamente o controle foi quando ouvi minha filha chorando. Entrei naquele quarto e a encontrei no chão chorando, cobrindo metade do rosto com as mãos. Sua mãe parada ao lado dela, gritando para ela que ela não era ninguém para julgá-la ou questioná-la, e eu sou sua mãe, estou sempre certo. Minha filha nos ouviu, e perguntou a ela por que eu queria o divórcio, e ela explodiu contra ela, uma menina de 9 anos. Eu perdi o controle. Não sei o quão furioso eu devo estar, ou como eu parecia, mas minha esposa parou seu acesso de raiva, e começou a ter medo de mim. Eu disse a ela que ela deveria ir embora naquela noite. Se eu voltasse e ela ainda estivesse lá, haveria consequências. Levei minha filha e meu filho para a casa dos meus pais. Levei-a para o hospital e tirei fotos do rosto dela. No dia seguinte, ela ainda estava lá, e pedindo para conversar para ser razoável. Eu fui embora. Eu queria vingança e eu queria machucá-la muito mais do que ela machucou minha garota. Comecei enviando todas as evidências do caso para a esposa do outro cara. Ele era um cara com muito a perder, e isso não só lhe deu muitos problemas, como também fez com que ele perdesse amizades e contatos, e começou a fofoca sobre eles. Naquela tarde, minha esposa me ligou, histérica, e perguntando como eu pude fazer isso, e eu não tinha o direito de expô-los. Eu disse a ela que era só o começo. Eu estava farto dela. Eu a queria fora da minha vida, ou isso iria piorar. O lado bom de ser casado é que você conhece todos os segredos da sua parceira, e eu usei cada um deles para derrubá-la. Fiquei com a casa e as crianças. Machucar a filha fazia com que ela parecesse perigosa para ficar no comando das crianças. Depois que acabou, ela se mudou com a mãe. Então eu mando tudo o que eu tinha para a família dela. Ela foi criada por uma mãe solteira. O pai dela traiu a mãe dela e os abandonou. Então, é um assunto muito delicado na família. E saber que ela era igual a ele piorou a situação dela. A mãe dela expulsou de casa, e o irmão só deixou ficar na casa dele por algumas semanas, porque ele estava com nojo dela. Ela tentou obter ajuda do cara, mas ele estava na pior situação que ela. Então ele a jogou fora como lixo. Ela acabou se mudando para um pequeno apartamento. Começou a trabalhar para pagar as contas. Lentamente, começou a ficar infeliz. Seus amigos pararam de falar com ela. Sua família não queria vê-la. Nossos filhos ficaram ressentidos com ela. E esse é apenas o segundo ano de tudo isso. Ela tentou namorar de novo, só para encontrar caras que a usaram e foram embora, ou tiraram vantagem dela. Pelo que eu sabia, ela lentamente caiu em depressão, e seus antigos problemas com comida retornaram. Ela acreditava que tinha chegado ao fundo do poço depois do terceiro ano. Então, ela se juntou a uma igreja, uma dessas cristãs renascentistas, que lhe prometeram que todas as suas falhas e erros seriam perdoados e esquecidos depois que ela nascesse de novo dentro da fé deles. Isso acabou sendo outro erro. Ela descobriu muito tarde que estava cercada por algumas das pessoas mais tóxicas, e assim que souberam do seu passado, começaram a falar mal e espalhar boatos sobre ela, tiraram vantagem e a humilharam. Ela não tinha nada. 5 anos depois de tudo ter começado, ela voltou, basicamente implorando de joelhos para perdoá-la. Ela chorou o quanto estava arrependida, o quanto se arrependia de tudo, e não tinha nada, nenhuma família, nenhum amigo, nada. Ela não se lembrava de ter sido feliz desde o divórcio, e o quanto sentia falta de mim, da nossa família, do nosso casamento, o quão feliz ela era comigo, conosco. Ela me prometeu que faria qualquer coisa, e me obedeceria cegamente, e queria sua vida de volta, nossa família, nossos filhos, e que faria qualquer coisa para consertar o pior erro que já cometeu. Eu sei que não sou uma boa pessoa. Eu ainda me ressentia dela. Então, pedi para provar. Como eu poderia saber que ela estava sendo honesta? Ela me disse que não tinha nada a oferecer, exceto sua obediência, coração e corpo. Eu a levei para o quarto e fiz a intimidade com ela. Ela não só nunca disse não em nenhum momento. Seu rosto refletia a felicidade genuína, e ela acabou chorando de felicidade depois que terminamos, prometendo-me que faria qualquer coisa por mim, dedicaria sua vida para ser a esposa perfeita. Nos dias seguintes, estabeleci as regras e a fiz assinar um contrato. Ela aceitou tudo. Ela estava séria sobre fazer qualquer coisa. Para as pessoas de fora, somos um casal que, depois de muitos problemas, encontrou o caminho para ter outra chance. Eles olham para nós e veem um casal adorável. Ela conseguiu reconstruir lentamente seu relacionamento com nossos filhos, mas a realidade é que ela basicamente se tornou minha. Não me entenda mal. Eu não sou tóxico, nem a isolo. Nós vamos a eventos, jantares, filmes, férias. Ela agora tem a vida que tinha antes de tudo isso, mas ela não tem nada. E eu garanto que ela nunca se esqueça disso. Nada está em seu nome. Ela não tem emprego ou dinheiro, e ela concordou em não tentar encontrar um emprego e se dedicar apenas à casa e às crianças. O telefone dela não tem senha, e eu tenho acesso a todas as suas redes sociais a qualquer momento, e ela sempre tem que me mostrar onde está e o que está fazendo, a qualquer momento que eu pergunto. Ela não tem voz nas decisões importantes. Ela não pode reclamar, e ela aceita, porque sabe que não tem mais nada. Às vezes ela me pede para casar de novo. Ela quer ser minha esposa de novo, mas ela assinou que só faríamos isso depois que nosso filho mais novo tivesse 25 anos. Quando ela me pergunta se tudo isso ainda é necessário, eu sempre digo a mesma resposta.
resposta: sim, porque eu não confio em você. Essas palavras são o suficiente para derrubá-la. Eu me certifiquei de que ela entendesse que, embora vivamos juntos e eu esteja dando a ela essa chance, não estamos juntos. Eu ainda estou solteiro e, se eu quiser, posso começar a namorar a qualquer momento que eu quiser. Eu até trouxe mulheres para dentro de casa algumas vezes para testar seus limites. Ela não tem escolha a não ser calar a boca e aceitar. Mesmo assim, no momento em que a toco, no momento em que a beijo, ela se entrega completamente a mim, desesperada para me sentir perto, para sentir que a amo. Eu não sou uma boa pessoa. Tenho certeza disso, porque não me arrependo de nada que tenho feito. Já fazendo há quase 4 anos que a tenho assim. Como vingança, deveria ter acabado há muito tempo, mas eu gosto de possuí-la desse jeito. Aprendi a gostar de ter todo esse poder sobre ela, e ela está honestamente feliz vivendo assim. Não posso mais odiá-la, mas não a amo, e não tenho certeza se posso. Minha filha tem agora 18 anos, e meu filho 15, então, ainda tenho 10 anos para aprender a amá-la novamente antes de me casar com ela. Mas, se eu descobrisse depois de todo esse tempo que não consigo, talvez eu a jogasse de novo. Disse para as pessoas de fora que simplesmente não funcionou. Vivesse minha vida sozinha enquanto ela tentasse descobrir o que faria. Enquanto isso, aproveitaria como ela trabalha duro para ser a esposa e mãe perfeita que ela ainda quer ser.